colocar numa polêmica aqui, cara. Tá. E esse cara que tá ali na véspera de uma maratona, que sofre uma dor importante, uma lesão como essa, vale a pena fazer infiltração? Tênis, cara, evita lesão, doutor? Tenho uma certeza na minha vida, nesses anos de fisioterapia esportiva, é só essa. Com todo o resto eu posso errar, mas isso aqui eu acho que eu tô acertando. Existe esse negócio de correr errado? Correr errado lesiona? Para você correr por muito tempo, você tem que correr com inteligência e com força. Corrida é uma estratégia hoje em dia. Sejam bem-vindos ao XSCast, o novo podcast da XS Team, o seu guia de saúde e performance. Eu, Marco Sullivan, Head Coach da XS Team, estou hoje com o Chico Gifone, Head Trainer da XS. Seremos o host desse programa que abordará um assunto muito importante e que está em alta dentro do mercado fitness e wellness no mundo todo, né, que é a corrida de rua. Trouxemos duas autoridades de extrema relevância aqui na nossa cidade, Dr. Bruno Silton, Dr. Vitor Mascarenhas, para trazerem uma perspectiva diferente. De fato, corrida e lesão andam lado a lado? Vou querer saber muito, doutor Vitor, doutor Bruno, para a gente conseguir ter uma conversa engrandecedora sobre esse assunto. Primeiramente, iniciando com o currículo do doutor Vitor, me permita fazer uma leitura, um currículo extenso dos dois doutores. Vitor Mascarenhas, ele que é fisioterapeuta da XS Team, graduado pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Ciência do Treinamento de Força pela Universidade Estadual do Ceará e mestrado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Também fisioterapeuta da Marinha e aluno de doutorado do Programa de Reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando principalmente nas áreas de tendinopatia, biomecânica e prevenção de lesões. Além de tudo, quase 25 anos de amizade comigo, meu amigo Vitor. Um prazer estar com você, por favor. Que é o mais importante do currículo, né? Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Valeu, cara. Obrigado, o Vitor foi um grande amigo que, desde da primeira série, eu tive a oportunidade de compartilhar com ele várias fases da nossa vida e poder hoje estar aqui nesse bate-bola com você, trazendo informação, cumprindo nosso propósito aqui como disseminadores de conteúdo do que a gente ama fazer, né? Pô, total. Obrigado, Sullivan. Para mim é um prazer estar aqui com você. A gente já teve tanto tempo junto em vários ambientes, né? Nesse também. Prazer também estar com meu amigo Chico, o Dr. Bruno aqui para discutir. Dr. Bruno, me permita ler seu extenso currículo, por favor. Ele que é médico radiologista com especialização em imagem musculoesquelética, ele atua com foco em intervenção em dor e medicina regenerativa, realizando procedimentos como bloqueios e infiltrações guiadas por imagem, além de terapias ortobiológicas avançadas. Dr. Bruno também é pós-graduando em medicina do esporte e traz uma visão moderna sobre diagnósticos precisos e tratamentos minimamente invasivos para atletas e praticantes de atividade física. Sua abordagem une tecnologia, precisão diagnóstica e estratégias inovadoras para o cuidado de lesões esportivas. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. É um prazer enorme, Sullivan. Estou muito feliz em estar aqui para a gente bater discutir um pouco sobre esse tema que é tão relevante, que são lesões relacionadas à atividade física, principalmente no esporte da moda agora, que é a corrida, né? E é um prazer. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Sullivan. Muito obrigado, Vitor. E vamos bater esse papo, que vai ser bem legal. Bacana. Pegando esse gancho aí, doutor, eu queria te perguntar, cara, por que medicina, por que radiologia, esse gosto aí da parte esportiva? Me conta um pouco mais sobre isso. Tá. Bem, medicina eu já sou formado há mais de 10 anos, né? Aí eu já tenho, de radiologia também eu tenho quase 10 anos, 8 anos, e depois eu sempre gostei da parte relacionada a músculo. Sempre gostei, sempre durante a minha formação médica, eu sempre fiquei na dúvida entre radiologia e ortopedia, né? E acabei partindo mais para a parte da radiologia porque eu gostava também da parte da tecnologia, de exames de imagem, ou seja, era aquela parte que envolvia técnicas mais modernas que eu via assim, que também se adequava ao meu perfil. Mas ficou faltando para mim um pouco da parte do trato com os pacientes também, que eu encontrei na medicina do esporte, nessas pós-graduações que eu estou fazendo, tanto na medicina do esporte, na parte da medicina da dor também, ficar mais próximo do paciente, mais próximo dos pacientes que estão sofrendo lesões nos esportes, que é o que eu gosto de fazer, que também consome uma boa parte do
do que eu vivo, né, atualmente. E é basicamente isso, né? Bacana. E Vitão, e tu, cara, por que fisioterapia, cara? Conta um pouco mais da tua história. Não, pois é. Principalmente fisioterapia esportiva. Na verdade, eu nem escolhi, eu falo sempre isso, cara. Eu não escolhi fisioterapia. Eu escolhi fisioterapia esportiva. Né? Alguns professores meus tinham dificuldade, porque quando eu cheguei no primeiro semestre, eu sabia que eu ia fazer fisioterapia esportiva, né? Eu não tinha muito apreço pela área hospitalar, nunca tive. A minha dúvida ali sempre foi ligada ao esporte, Chico. Sempre pratiquei atividade física, futebol, natação, artes marciais, então sempre foi uma vida meio ativa, assim, no esporte. E queria trabalhar com isso. Aí tava na dúvida se eu fazia fisioterapia ou se eu fazia educação física, né? Tinha aquele receio da educação física. Ah, pô, será que vai dar dinheiro? Será que eu vou conseguir ficar bem, né? Tinha toda essa discussão. Não tinha explodido o fitness como é hoje, né? Não tinha referências como vocês para olhar para frente e dizer, pô, é possível. Mas eu tinha algumas referências nessa área da saúde, né? Então eu decidi fazer fisioterapia. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou linkar essa área da saúde que eu sei que é um boom, né? Todo mundo falava isso, pô, daqui a pouco a população está envelhecendo, daqui a pouco o pessoal vai precisar de tratamento. E a fisioterapia é uma profissão nova, né? Nessa área, mas eu queria trabalhar com esporte. Então, desde o primeiro semestre eu decidi que eu ia fazer fisioterapia esportiva, né? Fazer fisioterapia porque eu ia cursar, mas tinha certeza que ia fazer esportivo. Então, isso é uma verdade, assim, uma verdade crônica, eu posso garantir isso aí, porque o Vitor, a minha pós-graduação, uma das minhas pós-graduações, quando eu vi o Vitor postando na UES, e aí ele, fazendo ciência e treinamento de força. Aí eu vi, então, como assim? Por que tu escolheu esse curso de extensão, essa pós? Aí ele, cara, porque é o que eu quero me alimentar cada vez mais. Teve a experiência na época que eu era fisiculturista, que ele me ajudou bastante. Meu irmão, é o que eu quero fazer como pós-graduação. Eu já queria, no final do curso, ter engajado nela. Ele entrou antes de mim. E aí a gente compartilha, né? Foi a mesma pós que o Chico fez, também. Então, desde sempre o Vitor buscou essa ligação genuína com o esporte. Seja ele mais na época que era a evidência da estética, né? Do treinamento de força, quanto agora você vindo forte na corrida, né? Essa pós-graduação que a gente fez, a minha turma foi a primeira, sem treinamento de força da UES. Aí depois você foi a segunda. A segunda tempo a gente conversou, né? Se você queria fazer. A gente fez algumas aulas ali juntos. Fizemos algumas aulas juntos, encontrando. E fisioterapeuta só fui eu mesmo. A minha turma era toda de profissional de educação física porque eu queria trabalhar com prescrição de exercício. Então sempre foi nessa direção, Chico, a minha abordagem. Bacana. Inclusive, não só um cara que se direciona, né, para o tratamento de pacientes, né, que são da esportiva, mas um cara também que está vivendo aí, né, o esporte, está aí se preparando para correr os 21, né, e tal. Então, é muito importante e bem bacana. Tá, então, vamos começar, né, as perguntas, vamos começar aí a sabatina com os caras. Vamos ver o que é que sai aí dessa nossa conversa. Começa aí, Sullivan. Gente, primeiramente, né, lesões na corrida. Eu acho que isso é uma curiosidade muito forte para todo mundo que está aqui. Eu acho que o público ouvinte do XSCast como um todo, né, esse telespectador que está buscando trazer conteúdo do que mais há de atual no mercado fitness e wellness. E hoje é ascendente essa busca por buscar uma atividade tão autonômica que você coloca um tênis e vai para a rua, que é o que muita gente pensa. E aí jogando logo esse desafio. É de fato só fazer isso? É só botar um tênis e correr? Qual o devaneio sobre controles que a gente deve ter, o que mais vocês veem em consultório? Eu vou deixar essa pergunta em aberto para vocês dois trazerem um ponto de vista diferente, levando em consideração a fisioterapia e a medicina intervencionista. Tá bom. Olha só, em relação a essa situação, né? Será que é só botar o tênis e correr? Cara, acho que você vai falar, a gente tem uma linha de pensamento parecida. Eu acho que se é de praticar atividade física, eu prefiro que seja assim. Seja botar o tênis e correr, se é que quer ficar sedentário. Perfeito. Né? É melhor você colocar o tênis e correr. Eu concordo, a corrida ela é um boom porque ela é uma atividade extremamente democrática. Hoje existe uma série de acessórios, apetrecho, encarece o produto, mas a gente sabe que tem um mercado. Papel do mercado, que faz parte. Assim, papel do mercado. Atende demandas também do consumidor. Eu vivo essa demanda, mas eu concordo com a decisão de você colocar o tênis e tentar correr. Agora, claro que existem
existem exceções, né? Não dá para você pegar um paciente que... O quanto você vai correr, né? Então, Na tua realidade, um paciente aqui no com osteoartrose, assim, o cara não consegue andar sem dor, o cara vai correr, obviamente você tem exceções. Agora, o praticante de atividade física, sempre que ele começa uma atividade física, ele está exposto ao risco, que é o risco da lesão. E eu gosto de tratar a lesão como risco, um desfecho que só corre o risco quem está se expondo. E é melhor você se expor do que você decidir ficar sedentário, e aí o doutor vai falar melhor pagar do que um preço muito mais alto lá você vai na se frente, expor né? para uma série de outros riscos, doenças cardiovasculares, né? Doenças de saúde mental, doenças metabólicas como metabólicas, todo, né? Então, se é de você tomar algum risco, eu acho que é melhor tomar o risco da lesão, né? É muito comportamental, você aprende, mas claro, né, assim, idealmente é melhor que haja um preparo, né? É melhor que você se organize para correr, é melhor que você procure um profissional para fazer a atividade, é melhor que você procure alguma orientação, mas se nós temos duas decisões, né? Ficar sedentário ou botar o tênis e correr, é melhor botar o tênis e correr. Eu sou do seu time aí também, viu, Vitor? Porque eu também acredito que movimento é qualidade de vida. Você tem que se movimentar. E a corrida chega como um esporte mais democrático de todos, que você teoricamente pega um tênis, bota uma camisa e já tem... a sua academia está logo assim que você abre a porta do seu prédio, né? Perfeito. No caso. Então. Mas aí tem os poréns também, né? A gente tem que correr, mas tem que correr com estratégia também. A gente tem que pensar que a corrida não é imune a nenhum tipo de lesão, né? Você pode ter dor decorrente da corrida, pode ser uma dor boa, por enquanto que você está desenvolvendo uma carga, mas você também pode ter uma dor que significa outra coisa. Significa uma lesão mais séria que pode te tirar daquele movimento que a gente falou no começo, que é importante mais esse movimento. Ou seja, sair do sedentarismo, você vai ganhar longevidade, ou você vai ver melhor, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então eu sou desse time também. É democrático, mas buscar sempre o melhor amparo possível para você de fato ter mais longevidade. Exatamente. E minimizar ao máximo a chance de uma lesão. Mas levando em consideração que essa lesão aconteceu, qual é você principalmente, doutor, porque eu acho interessante a gente trazer essa visão de um médico intervencionista e dentre as suas outras especialidades, mas trazendo algo que está muito em evidência, que é esse tipo de abordagem. O que tem mais presente no seu consultório, doutor? Qual é a lesão que mais aparece lá? E depois, Vitor, por favor, traz essa lesão também da sua vivência prática. A gente tem algumas lesões que aparecem bastante, o Vitor eu acho que vai concordar comigo, que seria a canelite, uma das que mais acontece. Tu é doido, meu amigo. Tem as instabilidades também femoropatelares, né, que causam uma dor anterior no joelho. Tem a síndrome da banda iliotibial, que é uma Essa dor foi a minha lateral. lesão que eu tive para correr o 21. Pois é, às vezes a gente pode ter até para uma sobrecarga excessiva, você pode ter também fraturas de estresse, né, que é uma evolução da canelite no caso, né. Você pode ter as tendinites, não somente no joelho, mas em outras regiões que também participam do arco de movimento da corrida. Ou seja, você pode ter tendinite de Aquiles, você pode ter tendinite patelar, tendinite relacionada aos isquiotibiais também. Lá no quadril, lá em cima, você pode ter uma tendinite da face plantar na sua origem, que está relacionada à iliotibial. Então, todas essas realmente acontecem. Essas acontecem demais, entendeu? E você fortalecer, você diminui geralmente 66% do risco de ter uma lesão dessas, entendeu? Uma lesão muito comum, doutor, que aconteceu com alunas da gente, inclusive, que faziam um trabalho de treinamento de força e associaram a corrida logo no boom, vamos botar 1 ano e meio atrás, foi a tendinite glútea. Tentando associar, acho que por conta da mecânica da corrida, na né, região peritrocantérica. Isso, exatamente. Acho que somando a sobrecarga e o incremento do volume na musculação, associado ali a talvez a uma planilha um pouco desorganizada, né, não estava tão equiparada com o treino de força, acabavam que traziam essas lesões. Eu concordo aí com o doutor, assim. Isso daí é de praxe, né? Se você está no consultório, você não pegou uma canelite, você não está atendendo o corredor, né? Canelite é a lesão mais comum. Se você separar, assim, a evidência mostra que pé, tornozelo e joelho corresponde para a maior parte das lesões na corrida, né? Então, pé, tornozelo, porque
faz sentido pé tornozelo, né? 60% da carga, por exemplo, de distribuição na hora da aterrissagem é da musculatura no sólio, né? Então, a dissipação é responsável muito por essa articulação, que é a articulação, obviamente, mais proximal da sobrecarga mecânica na hora que você está correndo. Então, pé tornozelo é muito comum. E aí vem canelite, tendinopatia do calcâneo, e fascite plantar, essas três aí são muito comuns, muito comuns. Aí dor femoropatelar em mulher... de tratar fascite plantar, né? Chatíssimo. Então vamos elencar 3. Fascite plantar, canelite... Pé tornozelo, eu diria o seguinte. Pé tornozelo, tem canelite. Canelite é a principal. Assim, Top 1, é a mais canelite. Top 1, canelite. Tendinopatia do calcâneo, ou tendinopatia de Aquiles, do pé e tornozelo. E aí o joelho já vai ficar bem distribuído. Já fica, né, mais entre instabilidade femoropatelar, fascite plantar também, porque a face é uma continuação do tendão de Aquiles. Isso. Trato tibial é muito comum também, mas geralmente é no cara que está volumando mais. É diferente, é difícil pegar um corredor iniciante com síndrome do trato tibial, mas que inclusive chama joelho do corredor, né? A lesão, síndrome do trato tibial. Tendinopatia glútea a gente pega muito, Chussúlio. Pega muito em mulheres. Pois é. É bem comum em mulheres. Principalmente as que vêm da musculação forte. Tem o sobrecarga glútea. Mas acho que pé tornozelo, canelite com certeza é a principal. Number one, né? Massa não, Chico? Cara, eu trabalho do lado com o Vitor, né? Então não tem como direto, né, Chico? Então não tem como não concordar com isso, né? Mas eu acho que número 1 realmente é a canelite, principalmente porque a intensidade que esses praticantes eles às vezes atingem de forma muito rápida, né? Assim, começam a correr e já querem baixar o pace, sobem muito volume. Hoje mesmo, consultoria que eu fiz, a aluna estava com 2 meses e meio, já está correndo 13 quilômetros, aí falou, não, nos dias de curto eu não sinto dor, mas no dia de longa duração eu sinto ali no outro dia uma dorzinha na canela e tudo mais. Já procurou o ortopedista, inclusive é nosso amigo, o ortopedista, o Botelho, né? E, enfim, já pediu para ela controlar o volume, ela veio aqui organizar também o treino de força e vida que segue. Cara, o negócio aqui é muito... Assim, a gente é do treinamento de força, né, Chico? A gente treina, sei lá, eu treino desde os 12 anos, tu treina desde quantos anos? 14, 15 anos. Então aí são quase 20 anos de treino e é tão difícil evoluir uma carga no treino de força, né? Tipo assim, massivamente, né? Se a gente fizer um paralelo com a corrida, pô, meu irmão, eu sou um cara que vim do treinamento de força, um treino realmente voltado para essa pegada de sempre da estética, sem buscar função, de uns anos para cá que eu vim com a pegada do full body. Enfim, cara, na corrida eu em 3 meses estava fazendo 5 km e performando abaixo de 22 minutos, pô. E como é que pode um cara da minha estrutura grande, né? E sem lesão naquele momento, né? Pouco tempo depois veio a primeira lesão, graças a Deus foi só essa, né? Foi só a lesão do joelho de corredor, né? Do trato da banda iliotibial. E depois dos 21, eu vim com o calcânio, né? Calcânio não. Foi o calcânio. Tendinopatia do calcânio, que foi uma lesão muito dolorosa, mas eu acho essa possibilidade de você progredir tão rápido brilha os olhos ali do cara que passou tanto tempo para conseguir evoluir, por exemplo, no treinamento de força. E depois que você entra nessa cultura da corrida, né? Você começa a ver os outros, começa a performar mais, começa a postar foto. Não, quando aí fica tudo naquilo, aí você fica querendo. Quando a história do tiozinho que passa você no treino, aí você fala, meu irmão, o tio tá com 60 anos, me passa. Não vai deixar, não, né? Não chego mesmo que eu morro, né? Exato. É muito bacana, cara, a corrida. Esse mundo é massa. Doutor, dando continuidade aí na questão das lesões, me explica por que elas aparecem. Na tua opinião, né, e na tua avaliação também, Vitor, falta de força, falta de técnica, volume demais no treino, o que é que vocês acham em relação a isso? Bem, assim, geralmente elas aparecem por causa que você tem uma sobrecarga. O ponto é esse, né? O ponto-chave é esse, um overuse, né? Mas aí, por que essa dor aparece? Ela pode ser multifatorial. Ela pode ter relações com o tipo de treino, ou seja, com volume, com a intensidade, com o tempo, com a recuperação. Pode ter relações também com a própria pessoa, ou seja, se ela está estressada, se ela não dormiu direito, se ela está com uma alimentação inadequada. E também tem a ver com o tipo, algumas vezes, com a biomecânica de como ela está fazendo aquilo, né? E principalmente se ela não está fortalecendo, ela tem uma maior chance. A gente já tem estudos comprovando que os pacientes que fortalecem
geralmente tem 66% menos chance de ter uma lesão relacionada à corrida, no caso. Que fortalece os membros inferiores pelo menos 2 vezes por semana. Isso é uma orientação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, entendeu? Aí eu acho que é geralmente multifatorial, mas todos linkam a essa questão do overuse ou da sobrecarga, né? Se faz uma sobrecarga abrupta para um tecido que não está esperando aquilo naquele momento, né? Não, concordo completamente, é isso, né? Assim, só lesiona. A primeira coisa é o seguinte: primeiro fator de risco para lesão relacionada à corrida é correr, né? Só vai lesionar, ter lesão relacionada à corrida quem corre. Ou seja, o estresse mecânico ele é o principal fator. Isso parece uma platitude, uma redundância. Mas é muito importante a gente considerar isso, principalmente você que está assistindo esse podcast, porque, olha só, o controle de carga é inclusive também a principal linha de tratamento. O que é controle de carga? É o que o Sullivan falou. Você começou a correr ontem. Você está fazendo 5 km para menos de 22, é uma intensidade forte. Então, você está sempre colocando ali o seu tecido, como o doutor falou, no estresse mecânico muito próximo daquela capacidade que ele tem de absorver e de transmitir aquelas forças. Então a lesão ela ocorre quando a capacidade do tecido ela é menor do que a demanda de força, de estresse físico que ela é exposta. É isso que acontece, é isso que causa a lesão. O doutor trouxe fatores muito importantes: sono, qualidade do sono, fatores comportamentais. Esses fatores são importantes para a sua recuperação. Então, se você tem uma baixa qualidade de sono, por exemplo, você tem uma menor recuperação. Então, o seu tecido ele também precisa de descanso, precisa de recuperação para ele melhorar a capacidade dele. Mas é sempre isso. É sempre uma demanda ou cumulativa ou naquela sessão de treino maior do que a capacidade do tecido de lidar com o estresse mecânico. Essa aqui é para ti, Vitor. Pegar esse gancho de lesão, te perguntar, existe esse negócio de correr errado? Correr errado lesiona? Tu que é o cara da biomecânica, me fala mais sobre isso aí, cara. Pois é, a biomecânica ela tem um papel importante, sim, né? A evidência ela tem evoluído na seguinte maneira, né? Antes se procuravam padrões de corrida que estão mais relacionados com lesões. Então, por exemplo, será que uma pronação no pé gera mais lesão do que uma entrada supinada do pé? Será que você fazer mais flexão de joelho na fase de aterrissagem é pior do que você fazer menos flexão de joelho na fase de aterrissagem? Então, a pesquisa ali nos anos 80, 90, 2000 sempre foi nesse sentido. Vamos verificar se muita pronação gera lesão. E aí a evidência ela foi crescendo e foi se entendendo que certos padrões biomecânicos ele expõe de alguma maneira maior estresse mecânico em algum tecido, mas a lesão ela não é necessariamente causada somente pelo estresse mecânico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Se a vida toda você pronou o pé e você não lesionou andando, correndo, provavelmente o seu corpo se adaptou e as suas estruturas se adaptaram àquele nível de pronação. De tal maneira que a demanda é alta porque você prona, por exemplo, na região do pé, mas também a capacidade do tecido é alta, porque ele sempre pronou. Você está entendendo? Então o tecido mecânico ali, ele se adaptou àquele sistema. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você parte da premissa que existe um padrão mais correto ou menos lesivo, qual é a conduta natural, né? Você pegar um paciente, avaliar e alterar o padrão para aquele padrão que vai gerar menos lesão. Ocorre que aquele padrão que ele está adaptado é às vezes o padrão que o corpo dele suporta a corrida. E aí você altera esse padrão... Aí ele quebra. Você pode acontecer de você jogar o estresse mecânico. Quando você, assim, tem que entender o seguinte: quando você muda o padrão de biomecânica, você não está tirando a carga, né? Se o cara tem 100 quilos, ele está correndo ali, vamos dizer que cada aterrissagem tem 1,5 peso dele corporal, 150 quilos, aqueles 150 quilos continuarão ali, ele está correndo, está se movimentando. Só que aí, provavelmente, se ele não prona, aqueles 150 quilos vão ser distribuídos mais para um lateral, ou mais para medial, ou mais para o joelho, ou mais para o pé, mas ele vai continuar sendo distribuído, né? Então o que você pode fazer, quando você faz uma alteração, a gente até entra depois de falar disso no tratamento, a gente ainda faz isso, eu faço isso de alguma maneira,
mas é você distribuir a carga mais para um lado, distribuir a carga mais para o outro, antes de você procurar o padrão perfeito. Existem alguns casos muito aberrantes, nível de pronação muito aberrante, nível de válvula muito aberrante, que aí de cara você já fica preocupado ali. E que aquilo é o causador do problema, né? Isso, né? É diferente de você pegar, doutor, paciente que já chega com dor e tem uma alteração biomecânica, que aí você pode até pensar que aquela alteração biomecânica contribui com aquela dor, do que o cara que vem sem dor. Era o que eu ia falar, Vitor. Conclui aí para eu trazer esse número. Pode falar, porque eu acho que a gente vai entrar nesse... Cara, me doía bastante como um profissional que ama movimento, e na musculação, né, quem é dessa escola, a gente busca ali ter um polimento técnico e sempre trazer uma postura bem alinhada, por mais que você esteja trabalhando com progressões de cargas mais altas, enfim. Claro. E aí quando eu iniciei a corrida, caraca, eu via ali na beira-mar, meu irmão, tipo, parecia meme. Tinham pessoas que corriam com biomecânicas realmente esdrúxulas. Eu que não entendia da corrida, falava assim, meu irmão, é impossível. Até que uma dessas pessoas que corriam de uma forma tão feia, né, aos olhos, né, eram amigos de longas datas, e eu não sabia que o cara tinha essa rotina de correr intensidades tão grandes, né? Aí eu, numa oportunidade, perguntei como é que estava, se ele sentia algum quadro de dor, enfim, já corria há mais de 7 anos, já tinha feito 2 maratonas, inclusive uma delas foi aquela que é aquela da Disney, que é progressiva, né? Você vai num dia de 5, um dia de 10. O desafio, né? O desafio enfim, é uma progressão, faz 5, 10, 15, 21, 42. Uma delas foi essa. E saiu sem lesão. Ele no início gastou muita energia para corrigir padrões de movimento. Na época, acho que ele fez uma avaliação biomecânica em São Paulo. Trouxe a avaliação toda montada para poder estruturar a nova forma de correr dele. E ele teve 3 lesões nesse ano, que dificultaram ele cumprir a primeira meia maratona. Na época ele ainda estava buscando fazer a meia maratona. Mais de 7 meias maratonas. Enfim, quando ele esqueceu essa demanda de buscar entrar num padrão que tinha sido imposto por um especialista, ele aceitou a naturalidade dele. E ele veio seguir planilha de 3 anos para cá, pô. Entendi. Correndo esse volume que corria de 80, 90 quilômetros semana, não tinha lesão, as lesões naturais, né, que faziam recoveryzinho, ou então, pô, é natural do cara que corre 90 km ali sentir um pouco de desgaste ali na parte plantar do pé. Mas nenhuma lesão. Ou seja, ele tirou a cronicidade da lesão quando ele parou para aceitar a mecânica dele correr. Então, pô, é exatamente o que você está trazendo, né? Tipo, a ciência já corroborava com isso antes, de você não massificar uma forma de correr, né? A evidência, mesmo quando parte sobre alterações biomecânicas, a evidência era sempre de estudos que a gente chama de estudos transversais, que são estudos que eles são mais falhos, eles têm mais viés, né? Só que era o que se tinha. Então você pegava um estudo desse e era melhor do que a experiência, obviamente, né? Você tomava algumas decisões clínicas que às vezes não é o melhor como a gente vê hoje, né? Agora é um anacronismo, não dá pra gente avaliar, né, 10, 15 anos atrás com a visão que a gente, informação que nós temos hoje. Mas, de fato, hoje a ideia da avaliação biomecânica, ela tem um papel. Nós fazemos aqui a avaliação biomecânica. Então, se você corredor quer fazer uma avaliação biomecânica, a gente faz a avaliação biomecânica. Só que não é tanto para alterar o padrão de marcha, mas provavelmente para entender o seu padrão de marcha. Então, qual o perfil de corrida. Porque aí se eu sei que você quer um cara que corre cante-pé, aí eu vou falar, olha, falar pro Chico, tá fazendo sua prescrição, pro Sullivan. Chico Sullivan, trabalha bastante panturrilha. Preparar a estrutura do cara para correr do jeito. Então, se o cara começar a desenvolver uma lesão já no tendão de Aquiles, alguma coisa, tu pode pensar que tá alguma coisa relacionada a essa pisada dele no antepé, né? A diminuir, talvez, ou aumentar a cadência, né? Isso. É mais para entender como ele se movimenta e entender quais são os pontos que tem mais demanda, porque ele se movimenta daquela forma. Sim. Então, a avaliação biomecânica ele tem o seu papel, mas é o papel de você facilitar um processo ou de reabilitação, no caso do paciente que tem lesão, ou de aumentar sua preparação de pontos que estão com demandas aumentadas por causa daquele padrão, né? Se o cara prona muito,
eu sei que a região ali médio pé dele é maior, mais sobrecarga. E aí, será que vale a pena trabalhar com esse cara nesse específico com a musculatura intrínseca do pé, já que ele prona mais, né? E não necessariamente alterar o padrão de pronação dele, que é bem mais difícil. E Bruno, me diz uma coisa, cara. Toda dor significa que o cara tá lesionado? Não. A gente tem a dor que é uma dor comum, né? Que é normal depois de um exercício físico, depois de uma... a corrida é uma dor que geralmente é 24 a 48 horas depois, mas que ela vai cessar, entendeu? É uma dor que acontece também durante os treinos de força, né? Que a gente chama de Delayed Onset of Muscle Soreness, aquela DONS, a famosa DONS, né? Que é aquela dorzinha que vai, mas é uma resposta adaptativa do organismo àquela sobrecarga mecânica que você teve, né? Agora o problema é quando essa dor ultrapassa geralmente 48 horas, ultrapassa 72 horas, ela vem acompanhada de edema, ou então vem de inchaço, ou então uma alteração na cor da pele, e essa dor se torna, ela evolui para um padrão incapacitante. Quando a pessoa retorna às suas atividades físicas durante a corrida, ela começa a aparecer cada vez mais cedo, você não consegue performar como fazia, muda a sua marcha, como você está, porque você fica com uma marcha antálgica, né? E essa dor, sim, precisa ser avaliada por um profissional específico, porque aí pode ter outra coisa por trás. Bacana. Mascarenhas, me diz uma coisa, cara. Me diz aí, quando que a dor deve fazer com que a pessoa pare para investigar? Na mesma direção do Bruno, né? Assim, a dor, ela é um sinal e ela faz parte do processo de adaptação, né? Agora, se você tem uma dor que ela gera incapacidade, que é o que o Dr. Bruno falou muito bem, e qual é a incapacidade, né? Que ela gera algum nível de restrição no teu treino por um bom período, né? Então, existem alguns atores que consideram lesão relacionada à corrida quando aquela dor ela gera um impacto em 3 treinos. Então, por exemplo, você tem um desconforto na panturrilha e aí eu tenho algum impacto nos meus próximos 3 treinos por causa daquela dor na panturrilha. Qual é o impacto? Ou eu não fiz o volume que eu gostaria de fazer, ou eu não fiz o pace que eu gostaria de fazer, ou era um tiro e eu fiz uma rodagem, porque eu ainda estou com aquele desconforto, era um longão e eu baixei o volume, né? Era para alcançar o pace, eu não alcancei, não pelo condicionamento, mas pela dor. Então, assim, quando isso acontece, você já deve começar a se preocupar. Se isso acontece em 3 treinos, né, que geralmente o quê? 1 semana ou 2. Então, geralmente você já deve realmente se preocupar com esse impacto. Isso quando é uma lesão, que as lesões relacionadas à corrida, elas nem sempre elas são tão incapacitantes, no sentido de gerar muita dor. É diferente você pegar uma lesão... Às vezes até por isso que é um problema, né? Isso. Você tem lesão, que o doutor falou, lesões por overuse. Elas são lesões que a gente chama de início insidioso, que é o quê? Vai aos poucos acontecendo. Você sente pouquinho, aí dá um impacto, treina, daqui a pouco ela começa a impactar, 2, 3, daqui a pouco você está com 2, 4, 3 semanas. E geralmente a gente não procura, né? A gente vai procurar o profissional com tá acabado, 2,5, 3,5, 4,5. Ou então você tem uma lesão realmente que te incapacitou, que você não conseguiu nem correr. Aí você vai procurar, você procura o médico, você procura o fisioterapeuta. Mas se você tem uma dor que ela impacta 3 treinos, eu sugiro que você procure um profissional. Hoje a gente tem muito acesso, né? O mercado da corrida, por exemplo, a gente tem aqui um serviço que a gente chama de recovery. Não sei se você está familiarizado, mas o recovery ele só cresce na área da fisioterapia, que é uma sessão de fisioterapia mais voltada para diminuição de tensões musculares, relaxamento. Só que o recovery ele tem uma vantagem, que eu acho que é a principal do recovery, que não está nem relacionada com o relaxamento, que é você fazer um screening muito cedo de uma possível lesão. Ou seja, uma avaliaçãozinha ali, porque o profissional está lá, ele está acostumado a tratar a lesão, vai fazer ali uma conduta para gerar um relaxamento muscular, e aí ele vai fazer essa triagem, já vai conversar com o Chico. Chico, e aí Chico, tu quer fazer um recovery aqui, o que tá pegando? Tá sentindo desconforto? Não, eu quero a panturrilha. Por quê, cara? Não, a panturrilha já tem 4 treinos que eu não consigo correr, porque, pô... Pegou aí já. O profissional já falou, pô, cara, e ele vai te dar uma orientação, né? Chico, eu vou fazer aqui uma liberação e tal, devagar, uma massagem, mas vamos investigar, cara, porque pode ser que você esteja com uma lesão, né? Você esteja com uma que a gente chama de lesão instalada, né? Não é uma dor apenas. Então, é uma estratégia que eu sou muito
Mas aqui no Recovery, Vitor, a gente só tem... É só intervenção manual? Como a gente consegue tratar esse... Essa estratégia do recovery, né? Ela fala... Recovery é recuperação, né? Que o termo que popularizou é em inglês. É recuperação. Então a ideia é você fazer uma sessão que ela vai ajudar na sua recuperação. E o corredor procura muito porque ele sente desconforto, que é natural da corrida. Então, assim, você não tem uma lesão instalada necessariamente, você só tem um desconforto. E aí você vai fazer uma série de estratégias que vão melhorar aquele desconforto. Então ela tem um efeito ali de curto, médio prazo. Né? Não é como um tratamento. Então a gente não considera ele como um tratamento. E aí são lançadas uma série de estratégias. Né? Tem a terapia manual, que é a massagem, né? Que é muito comum a liberação miofascial, que é um tipo de massagem, uma massagem um pouco mais vigorosa, mais profunda. E aí tem outras estratégias. Hoje em dia está muito crescente essa área. Né? Tem a crioterapia, desde sempre é utilizada, né? O gelo. A crioimersão, que é quando você entra na banheira de gelo. A gente tem esse produto também, esse serviço aqui. Esse é bom, hein? Esse é bom. Tem o LED, que é você utiliza o que a gente chama de fotobiomodulação ali, que é uma estratégia para ajudar um pouco na recuperação ali muscular, através de fototerapia. Tem a agulhamento, que é também, você está com um pontinho, você coloca uma agulha, mas é dentro ali do hall de terapia manual. Então hoje o recovery ele tem uma série de estratégias. Agora, a diferença é que o recovery ele não é uma modalidade de tratamento de lesão, não deve ser visto assim. Ele é uma modalidade para melhora de um desconforto, uma dor pontual. Para você otimizar a sua performance, né? Pode ser utilizado dessa forma. Para você acelerar a recuperação, para você... Você se recuperar mais rápido de um longão, você consegue segunda-feira estar melhor para poder entregar o... A ideia é essa, né? E não necessariamente para você fazer um tratamento. Bacana. Vocês dois estão correndo, né? Inclusive, a gente viu ontem, né? Que a tua foto, né? Do WhatsApp é tu correndo, doutor. Foi. E aí, cara, me fala. Correr, ser um praticante, o que é que isso muda na tua abordagem com o teu cliente? Qual é o grande diferencial? Porque, tecnicamente, né? Vocês dois são dois caras muito capacitados, estudam muito, a gente tá vendo pela forma que vocês falam, tem conhecimento. Mas o correr... Qual é a diferença que isso faz na hora de ter a abordagem com o cara que corre? Eu acho que é mais uma questão de se colocar no lugar da pessoa também, né? Do seu paciente naquele momento. Ou seja, o seu paciente procura porque ele está ali com alguma dor incapacitante, alguma lesão incapacitante, ele quer retornar para a atividade física esportiva dele, de preferência, o mais rápido possível. E a gente sabe a gente entende por que ele quer voltar, porque a gente sabe todos os benefícios que trazem aquela atividade, principalmente da corrida, né? Você libera um monte de serotonina, dopamina, muitas vezes é uma terapia, não é terapia, mas é terapêutico, né? Assim. Então, a gente, eu acho que mais coloca no lugar, é mais uma questão de empatia com o paciente naquele momento, né? E a gente também entende, por exemplo, eu sendo corredor e eu tratando uma pessoa corredor também, eu já estudei muito aquilo, né? Eu estou ciente dos tipos de lesões, dos tipos de abordagem que podem ser feitas. Eu já tive experiência também com aquilo, ou seja, não vou indicar uma coisa que eu acho que não vai ter uma resposta muito boa, então que o paciente não vai se adaptar muito bem, entendeu? Eu acho que é mais essa questão de similaridade com o que o paciente está sentindo, com o que eu posso levar de benefício para ele também. E aí, Vitor, o corpo, a corrida, ensina algo que o livro não ensina? Muito sim. O conhecimento, você tem o conhecimento através da estuda teórica ali, através da praxe, né? As duas vão trazer informações, dados da realidade, e você vai lidar com aqueles dados da realidade, ou o conhecimento formal, ou a praxe, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Chico, eu já estava tratando muito paciente da corrida, o meu mestrado é na área da corrida, foi com tendinopatia do calcâneo em corredores, meu doutorado também eu trabalho bastante com corredores, mas aí tem uma conversa que a gente estava começando a atender muito corrida aqui, e o Chico falou assim, cara, mas tu sabe que tu vai ter que correr, né? Correr, entendeu? O Chico é um cara da prática, né? Eu tenho conhecimento teórico absurdo, mas é um cara que vence muito forte a prática. Eu falei, não, total. E ali muito rápido eu percebi isso. Eu comecei a correr também, porque era uma demanda que eu tinha, estava parado. E aí eu entendo o seguinte, que o tratamento, ele é muito... Você tem que ter um conhecimento teórico, que é indispensável. Mas você tem que conectar com a pessoa que você está tratando.
Entendeu? Você tem que olhar no olho, ela tem que entender que ela tem que confiar em você. O principal ativo do tratamento é a confiança, principalmente o fisioterapeuta, né? O doutor tem sua realidade, meu fisioterapeuta, a gente se encontra várias vezes com o paciente num percurso aí que às vezes nem naquele percurso o paciente tem alguma piora, que chama de flare up, tá no meio do tratamento, tá melhorando, daqui a pouco tem uma piora. Fez um treino mais forte, fez uma corrida, se expôs, ou a gente também quis dar uma carguinha a mais, e o cara tem uma dor. E aí você conseguir estar conectado com o paciente naquele momento para dizer assim, calma, faz parte, isso daí acontece, já aconteceu comigo, né? Não da boca para fora, mas porque realmente você já viveu aquela realidade, faz com que o paciente entenda que você esteve naquele lado, que você não está falando da boca para fora. Pô, mais importante do que você ter a experiência, é você, em termos terapêuticos, é você ter a confiança do paciente que de fato ele sabe que você vivenciou aquilo. Então é uma cultura que a gente vive aqui na XS, que é de praticar aquilo que a gente prega de verdade, né? Os meninos treinando força, a primeira coisa que os meninos chegam aqui é, você tá treinando força, né? O pessoal ali embaixo, até os FIS a gente cobra, né, Chico? Tá treinando, tá fazendo, a gente tá atleta. Não precisa você virar o maior atleta. O Dino, não precisa. Mas será que não tem que vivenciar um pouco da realidade, daquilo que você está sugerindo? Né? Então, fora que sim, a corrida é uma comunidade, né? Então você conhecer as corridas, você conhecer os treinadores, você conhecer os tipos de treinos, o que é um fartlek, você vai conseguir comunicar, cara, o que é um longão, o que é uma transição do paciente que vem do triatlo. É muito importante. Foi uma vivência muito bacana, cara. Porque eu vou te dizer, tem que ser sincero, acho que é necessário, né? Lógico, a gente trazer um programa desse aqui. E a maioria dos marombeiros, né? E quem era viciado na musculação, realmente tinha um preconceito sobre a corrida, cara. Eu odiava fazer cardio, eu fui atleta de fisiculturismo por 5, 6 anos e, meu irmão, meu cardio era 20 a 30 minutos de caminhada quase parando, pô. E como é que ia dizer que aquilo não era efetivo se eu competia com 3, 4% de gordura? Então, você expor a mecânica da corrida era algo chato, era algo cansativo, doloroso e maçante. E no início do ano passado, quando eu vim com a decisão de correr, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para dar um estímulo realmente diferente, mas mais psicológico, mais pelo ato terapêutico de correr, que todo mundo propagava, né? E do que simplesmente os benefícios que a gente já sabe fisiologicamente que ela trazia. E também, porque eu estava vendo essa mudança de como os alunos da gente buscavam a corrida. Como é que, dentro de um ecossistema de 300, 400 pessoas que interagiam conosco no personal, eu não estava engrandecendo a corrida. Eu tinha que cada vez mais fazer isso, pelo bem dele, pelo bem do nosso mercado. Entendendo o que eles estavam Entendendo o que eles estavam fazendo. Mas então, meu irmão, como é que o cara de 105 quilos ia do nada começar a correr? Eu me expus a isso e foi uma vivência incrível. Correr os 21 km foi muito doloroso, mas foi muito maravilhoso ao mesmo tempo, né? Pela essa superação de você fazer essa transição de sair do treinamento de força realmente mais firme ali com os ABC para você vir a fazer um full body e colocar 4, 5 treinos de corrida na semana, irmão, foi muito massa. E a parte social, cara, você começa a entender porque tá mudando a vida de tanta gente a corrida. Você faz sentido aquilo ali, porque tem gente que tá depressiva em casa, que se sente mal na academia, que tem vergonha de fato de colocar uma blusa mais apertada, que é o que a pessoa na teoria precisaria treinar, aquele estigma de você estar em um ambiente que só tem gente bonita, só gente forte, só mulher que mostra o corpo, homem que mostra o corpo. Ali na beira-mar você vê o idoso que está com uma protuberância abdominal ali à mostra, mas está tentando. Você vê a senhora 50 mais, você vê a mulher top de shape que não quer mais aquele shape, ela quer que aquele shape vá embora e venha para o físico slim. Exato. Aí você vê um ciclo de empresários querendo otimizar a performance cerebral, porque aquilo de fato tem essa questão fisiológica. Cara, a corrida é tudo isso mesmo. Bacana. Cara, vamos falar um pouquinho mais de exames e diagnósticos. Pode ser, doutor? Lógico. Cara, queria te fazer uma pergunta que é assim, toda vida que sentir dor, precisa fazer ressonância, raio-x, precisa sempre fazer um exame para entender o diagnóstico, ou às vezes só na consulta contigo, ou junto com um fisioterapeuta? Me fala mais sobre isso.
Não, eu não acredito que sempre que você tem uma dor, você precisa fazer um exame, né? O exame vem mais para complementar, ele não vem para substituir uma avaliação clínica, que é a mais importante. Você vai fazer uma avaliação clínica, você vai escutar os sintomas do paciente, vai ver qual é a história que levou ele a te procurar, e você também vai fazer um exame físico adequado. A partir do exame físico, se surgir dúvida, porque muitos diagnósticos não precisam de exames de imagem, né? A partir do exame físico, se surgir a dúvida, a gente pode pedir um exame de imagem, ou uma ultrassonografia, uma tomografia, radiografia até, e em último caso uma ressonância, que é mais completa, né? A ressonância os exames de imagem vêm para agregar, para complementar, no caso, né? Porque eles vão permitir, caso a suspeita seja de uma lesão mais séria, como a gente falou, uma dor incapacitante, que não está melhorando com fortalecimento, com uma carga progressiva e tudo está voltando, aí a gente precisa estudar melhor. Ou seja, tem que ver o local da lesão, qual é o tipo de lesão, ver a extensão da lesão para aí propor um tratamento adequado e também um retorno esperado às atividades habituais. Então a exposição física seria mais importante até mesmo do que a de imagem? A avaliação física? Sim, a avaliação física, né? É a principal. Aí depois, em alguns casos selecionados, a gente utiliza de métodos de imagem para ter essa complementação, mas ela não vem para substituir. Perfeito. Ela vem para agregar. Bacana. Vitão, às vezes a gente recebe um paciente, né, que foi no ortopedista, o ortopedista encaminhou uma ressonância, às vezes do joelho, e esse cara quando chega, às vezes não retornou ainda para o médico, mas é nosso cliente aqui, e ele chega, meu Deus, o que é que aconteceu com o meu joelho? Tá em negrito ali, tudo tem. Vai em negrito, quase tudo, né? Tudo. A conclusão é maior do que a... E aí é isso. O pedido do exame, né? Algo que tá mostrando tão ruim, pode não ter dor? Lógico, pode sim. A gente sabe que tem muitas alterações que a gente vê na ressonância, principalmente relacionada à degeneração, ou então algumas alterações relacionadas à tendinopatia, mas que não é um sintoma do paciente naquele momento, né? É uma alteração que ele tem no exame de imagem, mas que ele já teve, ou seja, um processo cicatricial muitas vezes, né? Que não implica em alterações naquele momento na clínica do paciente. Então é importante o papel do médico nessas horas é pegar esse laudo e destrinchar para o paciente, porque é assustador às vezes, né? Você chega, pega um laudo com protrusão, degeneração, às vezes até o termo tendinite assusta muito, né? E o paciente fica assustado. Aí o médico tem o papel de fazer a correlação daquele exame de imagem dos achados com os achados clínicos, para ver o que ele vai valorizar, o que precisa investigar mais e o que precisa ser tratado também, entendeu? E aí, Vitão, chega muito para ti, paciente assustado com... Muito. Por isso que é importante a gente ter bons parceiros, né? Como o Dr. Bruno aqui, a gente faz muito esse bate, a gente fez esse feedback, né, a gente faz essa situação. Né? O dono do diagnóstico clínico é o médico, né? Ele é quem treinou para dar o diagnóstico clínico. O fisioterapeuta tem o seu diagnóstico, que é o diagnóstico cinesiológico funcional. Por exemplo, se você quer uma avaliação de mecânica, né, é mais fácil que você pegue um fisioterapeuta treinado de cinesiologia, de função muscular, de postura, que é o que o pessoal está muito acostumado a associar com o fisioterapeuta. E o diagnóstico clínico, o médico ele é mais treinado, né? Então, embora, claro, eu direto eu faço aqui uma avaliação clínica e eu parto premissas ali, conheço os testes clínicos, testes provocativos e posso ali dar uma direção, mas acontece muito de precisar do suporte do médico, né? Então você vai fazer esse primeiro momento, você vai ver ali, tem muitas alterações, né? Às vezes no exame de imagem, a gente vai ver se bate com a clínica. A clínica é sempre soberana, ou seja, aquela dor. Por exemplo, o paciente está com uma dor na região interna do joelho e apresentou uma alteração de menisco da região lateral do joelho. Provavelmente aquela alteração ela já existia e ela é o que a gente chama de ruído, né? Ela não é necessariamente o que está causando dor. Pode ser até que ela colabore ali com uma estabilidade e tal, significa que aquele joelho tem uma sobrecarga, mas não necessariamente que tenha dor. Então, isso acontece muito. Assim, hoje os médicos também estão cada vez mais
mais treinadas até na sua abordagem, né, doutor, de trazer isso para o paciente. Antigamente tinha muito esse terrorismo. Graças a Deus aqui, pelo menos assim, pode ser que eu esteja numa bolha, que a gente está, graças a Deus, cercado de bons parceiros médicos aqui. Então, não é uma preocupação que eu sinto quando eu indico. Hoje é bem difícil você escutar de um médico, para de fazer atividade. Graças a Deus, sim. A gente tá. Eu não sei se é bem difícil, eu acho que tem muito ainda, mas eu acho que a gente está cercado de muito bons parceiros aqui, né? O doutor Bruno, a gente tem parceiros ortopedistas. Então, que bolha boa, né? Que é uma bolha boa também. Que bolha boa. Então eu não me preocupo quando eu mando o meu paciente de ter assim, algum tipo de terrorismo. A gente tem que fazer a meia-culpa também, o fisioterapeuta também pode fazer o que a gente chama de overdiagnóstico, que é quando você dá diagnóstico demais e paralisa o paciente, né, cara? É um processo que a gente chama de nocebo. O que é o nocebo? É quando o diagnóstico que você dá, por si só ele causa mal. O bloqueio, né, do cara continuar a atividade, né? A gente está muito associado com o exame de imagem, né? Por exemplo, eu tenho uma protusão, está ali há 100 anos, a protusão nem bate com a clínica, e o paciente vai lá e fala que não posso fazer uma atividade física porque eu tenho uma protusão, não posso correr porque eu tenho uma protusão. Se não for explicado para ele, aí ele cria uma coisa catastrófica na cabeça dele. Aí gera a cinesofobia, que é o medo de movimentar. Exato. Porque se eu tenho uma fragilidade. Mas o fisioterapeuta também pode fazer isso, né? Você faz uma avaliação, puxa, cara, tu prona demais, teu pé tá entrando, teu joelho entra demais, né? Nossa senhora, tu corre com muita inclinação de tronco. Então isso também pode gerar no paciente um medo de movimentar, achar que a gente conversou no início, né, Silvio? Que aquele movimento que aconteceu com o seu amigo, que aquele movimento também é um movimento padrão ruim, e aí ele gerar um medo de movimentar. Então isso acontece demais. Graças a Deus na nossa bolha, a gente está muito bem cercado de profissionais que entendem que isso não é determinante. A gente teve até um aluno, não foi, Silvio, que eu acho que sentiu um desconforto, e aí ela foi no médico e ela, não, eu vou parar. Não, é porque... Vou parar de fazer tudo. Era um leve desculpa, eu vou parar de fazer tudo, só vou voltar quando tiver 100%, quando o médico me liberar. E detalhe, né? Mas isso acontece muito pouco hoje em dia. Né? O principal receio dela é tipo assim, não, eu não quero que isso prejudique meu treino, então, meu treino de musculação. Então eu vou parar logo tudo aqui, que é a forma garantida. Aí você vai... A vantagem de ter uma bolha boa, né? Aí você trazer ela para o ecossistema que a gente sabe que vai tranquilizá-la, que vai trazer ela para o melhor padrão dela possível sem tirar ela do esporte, né? Por exemplo, na minha lesão eu fiquei 2 semanas diminuindo o volume e voltei normal, foi o suficiente. Então, eu acho que já pegando essa vertente aí do tratamento, para a gente dar seguimento à nossa conversa, Vitor, no dia a dia, né, da prática clínica, o que tu considera, vamos elencar 3 pontos aí, que uma tríade de resolução do problema? Tratamento da lesão. Do tratamento de uma lesão. Antes disso, queria só tocar num ponto em relação ao exame de imagem, que eu acho muito importante ponderar o seguinte, que não se pode também negligenciar o exame de imagem, né? Porque, por exemplo, às vezes, o doutor disse, então, você está fazendo um tratamento, não está progredindo, isso acontece muito. Eu vou lá, falo, Bruno, está acontecendo isso, investiga aí comigo, né? O paciente tem uma dor, tem uma canelite, às vezes canelite crônica, pode ser uma fratura por estresse, aí a abordagem é diferente. Total. Existem lesões mais graves mesmo, né? O paciente teve um entorse de joelho, eu tenho que ver se aquele entorse teve uma ruptura de ligamento, né? Então o exame de imagem tem o seu papel complementar, e ajuda no tratamento também quando ele tem essa boa orientação. Em relação ao tratamento, Sullivan, a primeira coisa é controle de carga. Sem controle de carga, todo o resto, eu falo isso sim. Preparem papel e caneta. Eu falo isso, preparem papel e caneta. Eu falo isso porque é uma dúvida real. Eu tenho certeza na minha vida, nesse ano de fisioterapia esportiva, é só essa. Todo o resto eu posso errar, mas isso aqui eu acho que eu estou acertando. É controle de carga. Controle de carga. Todo o resto é acessório. O tênis é acessório, a biomecânica é acessório. Todo o resto é acessório. O controle de carga é o mais importante, porque o que gera a lesão é sobrecarga mecânica, é estresse mecânico. Se você não tem um ajuste do estresse mecânico, que é o quê? A sobrecarga que você está expondo o seu corpo, você vai lesionar ou você vai continuar lesionado. Então isso aí é... Melhor que melhorar uma lesão é a nem primeira ter, coisa. né? Por isso que eu fiz a pós-graduação ciência de treinamento de força, porque eu entendia que prescrição de exercício, controle de carga era o que é o mais importante do tratamento de uma lesão esportiva, né? Então isso para qualquer esporte. Se há uma lesão relacionada àquele esporte, você tem que fazer um controle de carga àquele esporte. Veja bem, você está fazendo um volume de 40 km semanais de corrida e você lesiona,
e é uma lesão relacionada à corrida, não adianta você manter os 40 km semanais. Porque aquilo que gerou a lesão fará com que ela se perpetue e pode fazer com que ela agrave. Perfeito. Então o controle de carga é o principal. E aí, por isso que você tem que entender do esporte. Sabe, Chico? Tecnicamente também da vivência. Você precisa saber o que é um volume de treino, o que é um longão, o que é um fartlek, qual a intensidade, né? Aqui no nosso caso, se o cara correu na beira-mar, se o cara correu na Santos Dumont, né? Faz diferença. Tudo isso Eu fiz é 10 km aqui na beira-mar plano, É. fiz 10 km com altimetria muito de 100, 190 metros. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, o controle de carga é a principal coisa. Então, o fisioterapeuta ele tem que entender de controle de carga. E a primeira coisa que eu faço é ajuste de volume de treino. A gente hoje faz sempre a abordagem, né, de gerar proteção, tentando não fazer o repouso absoluto. Então, no esporte isso está muito claro, né? Tinha aquela abordagem de repouso absoluto, que excetuando-se algumas lesões, por exemplo, fratura por estresse, então aí você vai precisar do repouso. Agora, se você tem uma lesão de início insidioso, né, uma tendinopatia do calcâneo, mesmo uma canelite, né, síndrome de estresse medial da tíbia, você faz um ajuste do volume e às vezes isso é o tratamento já. Por isso que tu falou, Sullivan. Você fez um ajuste de volume, reduziu ali 2 semanas, deu tempo pro teu corpo se recuperar. E voltar pro volume que e eu aí depois precisaria. Você volta fazendo a progressão. Porque o nosso corpo ele é robusto, né? O nosso corpo ele é robusto, ele é capaz de se adaptar. E a gente tem que acabar com aquela ideia de que o corpo é frágil, de qualquer coisa vai quebrar. Não, ele é robusto. Agora ele precisa de um tempo. De um tempo. Você precisa No caso escutar da o lesão, seu corpo. você né? precisa escutar o seu corpo. Exato. Né? Então, assim, número um é controle de carga. Aí depois nós vamos pro que eu acho que é o mais passando disso. Aí vamos lá, né? Claro, vai ter que ter controle de sintoma. O paciente está com muita dor, tem que controlar a dor do paciente, né? A gente tem que fazer esse trabalho de ajuste de dor. Isso vai depender. Às vezes o paciente corredor, ele tem lesões que não são tão dolorosas no repouso, mas atrapalha de correr. Então a gente tem que fazer esse controle de sintomas, mas às vezes não é o mais grave, a não ser que seja uma lesão muito traumática. E depois vem o que a gente chama de... O fortalecimento é uma palavra que se usa, mas o fortalecimento ele é um termo guarda-chuva. Entra ali o controle de carga, ele se considera dentro dessa... Considera dentro do fortalecimento. Mas o que eu gosto de falar, eu sempre uso esse termo, né? Que é exercícios específicos. Por exemplo, se eu tenho uma alteração, como é que ocorre a lesão? A demanda é maior que a capacidade. A demanda é maior que a capacidade, certo? Eu tenho que controle de carga, é reduzir a demanda. E eu tenho outra via que é aumentar a capacidade. Perfeito. Então, o fortalecimento, o exercício específico, é aumentar a capacidade de tecido. Então, se eu entendi que é uma tendinopatia glútea, eu vou baixar o volume para aquele tecido ter tempo de recuperar e eu vou aumentar a capacidade específica do tendão do glúteo de lidar com carga. E depois eu começo com a exposição gradual de novo e aí ele vai estar em outro estado. Por isso que o repouso absoluto, que é você parar completamente de fazer atividades, não é o ideal. Porque quando você para completamente de fazer atividades, você também tem um destreino muito grande. Né? Você parou, você está destreinado. Aí o que o pessoal faz? Demais, bate cabeça. Tá correndo 40 km, aí baixa para 0, dá 3 semanas, tenta voltar com aquela mesma sessão de treino, com o mesmo volume que ele estava, com o mesmo peso. Quebra de novo. Vai piorar, entendeu? Porque ele colocou uma intensidade que gerou lesão num tecido ainda mais descondicionado, que está em repouso absoluto. Tá mais descondicionado. Vou trazer um caso aqui que é bacana. Então é isso, aquele quadro do Dr. Plínio, que a gente conseguiu, no caso você e a equipe conseguiu trazer ele para um padrão de corrida novamente e estava em cima do prazo dele, do ciclo. Aí é um cenário de guerra. Né? Mas que mesmo assim existiu uma intervenção muito precisa. Teve intervenção. A gente, só para contextualizar, o Dr. Plínio estava se preparando para a maratona, acho que é de Londres. Isso. Teve uma lesão, síndrome do trato tibial. E aí a gente teve o apoio da medicina, né? Não foi só a gente também. Por isso que eu puxei esse gancho, para linkar com o doutor. Não, eu acho que não conseguiria fazer só com a fisioterapia, mas a gente teve uma redução do volume de carga, não zeramos, mas ele chegou quase zero, porque às vezes a redução é drástica mesmo para controle dos sintomas. Ele ficou fazendo esteira e elíptico, e aí, naquele momento eu fiz uma alteração no padrão de marcha para ver se ele conseguia continuar correndo, porque tinha um problema também que quando você tem a prova-alvo muito perto, você não pode descondicionar demais, né?
Que aí se você pensar só na reabilitação, Aí pronto, cara, a parte o cardiorrespiratória, cara chega lá na maratona sem nenhuma dor, mas também não corre, né? Na maratona. E aí, até para puxar um pouco aqui do Bruno, que aconteceu também utilização de algumas medicações e tudo mais para ajudar nesse processo. E era disso que eu queria te perguntar, Bruno. Quando vale considerar, cara, infiltrações, PRP, quando é que tu acha que dá para considerar fazer esses procedimentos? Essa abordagem, né? Eu concordo demais, só queria falar isso, concordo demais com o Vitor. O Vitor tirou exatamente o que eu ia falar. Primeira coisa é controle de carga e fortalecimento, né? Se depois de um período que o paciente não está conseguindo evoluir com controle de carga e fortalecimento, geralmente que a lesão já se torna uma fase mais subaguda ou crônica, aí a gente tem que pensar em outras abordagens, né? Aí, dentre as abordagens, a gente tem infiltrações, que as infiltrações podem ser bloqueios, ou seja, tirar o paciente do quadro de dor que ele está sentindo no momento, e temos também infiltrações que utilizam de ortobiológicos. O que seriam os ortobiológicos, né? São geralmente derivados do sangue ou derivados da medula óssea, ou até de células gordurosas também, que elas contêm principalmente fatores de crescimento e células células tronco que agem naquele tecido, naquele momento lá, diferenciando-se em algumas estruturas que estão lesadas, e eles promovem uma regeneração mais rápida, aceleram a cicatrização e diminuem o tempo de recuperação daquela lesão, né? Mas isso é sempre num quadro que não deu certo o fortalecimento e o controle de carga, né? E é sempre um quadro que é individualizado também. Ou seja, eu posso utilizar de uma infiltração com PRP, como a gente pode falar aí, que é o que é o PRP, né? A gente coleta sangue, coloca numa centrífuga, separa o plasma rico em plaquetas, que esse plasma rico em plaquetas tem vários fatores de crescimento que provocam angiogênese, provocam uma vascularização melhor, provocam uma cicatrização mais rápida e uma reparação tecidual de uma forma mais eficaz, né? Mas isso a gente só usa em alguns tipos de lesão. Além dessa cronicidade, de ser uma lesão subaguda, crônica, que não está melhorando, a gente tem alguns padrões, por exemplo, onde é que essa lesão aconteceu, qual é a extensão dessa lesão, essa lesão será que não é cirúrgica? Ou seja, será que dá para a gente fazer isso aqui? Porque isso aqui é uma dos tratamentos que a gente faz antes de partir para uma abordagem cirúrgica, que eles têm eficácia comprovada e tudo, e permitem que o paciente tente essa abordagem antes de fazer uma terapia cirúrgica, né? Ou partir para algo mais sério, né? Mais agressivo. Vou te colocar numa polêmica aqui, cara. Tá. E esse cara que tá ali na véspera de uma maratona, né? Sei lá, há 15 dias ou há 30 dias de uma maratona, ele sofre uma dor importante, uma lesão como essa. Vale a pena fazer infiltração, cara, nesse paciente, mesmo sabendo que se mandasse ele parar, fizesse a fisioterapia, ele iria reabilitar, mas esse cara tá insistindo que ele quer correr com os 42, aquilo é muito importante na vida dele, enfim. Eu, por exemplo, deixei de competir em um evento nacional porque sofri um entorse. Inclusive, algumas vezes, né, algumas pessoas me falam, pô, mas se tu tivesse filtrado, talvez tivesse conseguido. Eu era atleta, mas eu preferi não. E esse cara que é praticante, às vezes, só de forma recreacional, né? Se esse cara quer muito, se é algo que muda a vida dele, teoricamente, na cabeça dele, vale a pena infiltrar, vale a pena fazer esse procedimento. É algo que é muito agressivo pro corpo. O custo-benefício, né, pra estar fazendo isso. Ah, tá. Não, assim, a gente tem que ver o tempo também, né? O tempo da lesão até a atividade que ele quer performar, né? Porque o que é que a gente está colocando lá? A gente está colocando um aparato biológico para o tecido se recuperar mais rápido, entendeu? Mas, por exemplo, se eu tenho uma lesão que sei lá, se tem uma competição que é daqui a uma semana, não vai dar tempo desse tecido cicatrizar, entendeu? Agora, se já tiver uma competição que é daqui a umas 3 semanas, já é um tempinho mais, aí pode ser que isso tenha benefício. Sempre você vai ter que individualizar caso a caso, ver qual é o tipo de lesão e tudo. Agora, por exemplo, num paciente atleta, tem muito atleta que quando está na véspera de um jogo, não pode fazer hoje em dia corticoide mais porque é doping, né, no caso, né? Mas, por exemplo, pode fazer um bloqueio anestésico no local.
Tem também a proloterapia que a gente utiliza, que é uma injeção com destrose, que também provoca alterações dentro do escopo da medicina regenerativa, que promove uma regeneração tecidual mais rápida também naquele tecido, entendeu? A gente tem alguns armamentos, algumas disponibilidades terapêuticas que vão ser individualizadas, caso a caso, né? Entendeu? Bacana. Muito bacana. A medicina regenerativa é a última opção ou ela pode entrar antes? A medicina regenerativa, ela sempre, para mim, vem depois do controle de carga e desde que eu, por exemplo, defini que uma lesão não é cirúrgica, tá? Primeira coisa, né? Definir que a lesão não é cirúrgica, eu faço um controle de carga, fortalecimento, e depois desse período, ou então eu vejo que já tem evidências científicas que aquele tipo de medicina regenerativa é muito bom, por exemplo, sei lá, fascite plantar. Fascite plantar, a terapia de choque é maravilhosa, entendeu? Porque a terapia de choque, a gente tem um aparelho que através de ondas de choque mecânicas, ele faz um mecanismo de mecanotransdução, transformando aquelas ondas mecânicas em microlesões no tecido que está inflamado, só que você causa um processo inflamatório controlado, que não é aquele processo inflamatório do organismo que não está conseguindo cicatrizar de forma adequada e tudo, né? E isso traz mais angiogênese, mais vascularização, mais fatores de crescimento e permite que aquele tecido que não está conseguindo se recupere de uma forma mais rápida, entendeu? É isso que eu acho, é sempre individualizado, caso a caso. Tá? Bacana. Como a gente flutuou sobre pontos importantes aqui, e dentro da nossa conversa a gente já trouxe alinhamentos sobre o retorno do indivíduo após lesão. Mas, Vitor, trazendo assim um ponto bem sensível, mas para a curiosidade das pessoas mesmo, quando é que esse cara está apto a voltar a manter a rotina de treino dele? Detalhe, vamos trazer para um quadro específico, não uma lesão que foi consolidada, chegou a cronificar. Eu acho que é bastante relevante a gente trazer uma informação dessa, mas... Beleza. O retorno à corrida, a gente tem que separar duas. O retorno à corrida é um guarda-chuva, aí você tem o retorno à atividade, são duas fases. Tem o retorno à atividade e tem o retorno à performance. Às vezes o paciente não parou de correr, mas ele não está performando. Ele fez o controle de carga, mas ainda não voltou a performar, né? Aí quando é que eu vou aumentar o volume. Pronto, então, isso. Aí é sempre gradativo. Gradativo. Por exemplo, eu gosto de fazer... Mas pensar que a gente padrão não tá a seguir? Um padrão existe? eu vou falar aqui a clínica como é que eu faço. Pronto, né? perfeito. Como é que eu faço aqui? Então, por exemplo, você tá volumando 40, caiu para 20. Aí caiu para 20, está fazendo aquele treinamento, está controlado. Aí eu vou fazer a exposição gradual. Eu gosto de subir 15% no máximo do volume semanal. Então o cara sai de 20, vai para 25. Aí se não tem piora dos sintomas, aí eu vou aumentando volume a volume. Então eu controlo tanto o volume semanal, o tanto de corrida, tanto de quilômetros que você corre na semana, quanto a sessão de treino. É muito importante também. Uhum. A evidência mostra hoje que existe uma parada chamada carga aguda sobre carga crônica. Eu não vou passar muito que é meio científico, mas é basicamente o seguinte: o quanto que você está correndo essa semana em relação ao que você corria há 4 semanas atrás, que é o lastro de corrida que você tem, né? Que é a carga aguda e carga crônica. Por isso que você tem que subir aos poucos, porque você não pode, se essa relação ficar muito discrepante, por exemplo, você está correndo na semana 40, que antes que você corria só 30, você está muito acima da carga crônica, então vai lesionar. Quando a gente baixa o volume semanal, você também descondiciona. Então, se você crescer rápido, você pode ter uma nova, não é nem uma nova incidência da lesão, é a recorrência daquela lesão que está instalada. Perfeito. Então, eu vou subindo 15%, 10%, isso daí é uma matemática que não está muito clara na evidência, 15% é uma medida conservadora, a gente vai subindo aos poucos. Como é que eu faço aqui? O cara corre 20, aí eu peço para ele correr 25, então eu vou sempre controlando. Se ele estiver bem, sem sintomas. Claro que tem outros fatores de decisão. Eu boto o cara para saltar, o cara não sente dor, eu boto o cara tá andando no sente dor, eu faço um salto bipodal, salto unilateral, salto vertical, salto horizontal, o cara tá tudo sem dor, então isso vai me dando informação. Tá correndo, termino, não corre com dor, não tem dor 24 horas depois, então eu vou juntando esses sinais e falando assim, tá na hora de a gente aumentar o volume. Aí eu aumento o volume, quando eu aumento sempre conservador. Aí controlo o volume semanal e controlo a sessão de treino de maior volume também. Entendeu? Por isso que é controle de carga. Porque, por exemplo, se o cara fez 10,
E aí, tudo bem, pode até ser que ele não suba o volume semanal, ele fica em 20, só que ele fez uma de 5 e uma de 15. Entendeu? Ficou em 20, não ficou? Mas o cara tava fazendo 5, 5, 5, 5, 4 sessões de 5, e o cara agora fez uma de 5 e uma de 15. Aquela sessão de treino ele fez 3 vezes mais do que ele aguenta, do que ele tá acostumado. Então a sessão única de treino também é importante. Então eu também faço esse controle da sessão de treino, da maior. Se ele faz 10, vamos fazer 12. Se foi 5, vamos fazer 6 agora. E aí é muito importante, isso daí é muito importante, muito importante. Pra vocês verem você tem que verificar, é rico, né, meu olha só, muito importante isso aqui, ó. Você tem que verificar não só os sintomas durante a corrida, mas 24 horas depois. 24 horas depois os sintomas podem aparecer, principalmente lesões musculoesqueléticas. Então, correu, às vezes principalmente tendinopatias. Tendinopatia, você começa a correr, ela começa a melhorar. Tendinopatia patelado, calcante, você começa travado, aí na medida que corre, melhora. Aí você vai sentir a dor no dia seguinte, facite plantar, encosta o pé no chão, aí sente. Então você tem que ver como é que tá o sintoma 24 horas depois, né? A dor 24 horas depois. Se não tem sintoma 24 horas após a sessão de treino, significa que aquela sessão de treino foi segura. Eu sempre falo isso para meus pacientes, a parte da educação. Eu só sei que uma sessão de treinamento foi segura 24 horas depois. Se após 24 horas ela não teve uma piora dos sintomas. Pronto, aí se ele não tem piora dos sintomas, se ele está volumando bem, se está correndo sem dor, aí eu vou crescendo carga. E é o que a gente chama de exposição gradual. Isso é o cara que retornou a performance, né? O cara não parou. O cara que parou, aí eu tenho que ser mais conservador. Então esse cara parou de correr total, parou, zerou. Aí eu vou fazendo, uma estratégia que a gente faz muito aqui, eu sempre começo pela esteira, porque a esteira é mais controlada. Você controla a velocidade, não tem vento, não tem declive, né? Não tem inclinação, claro. Você pode colocar, mas a gente não deixa. Você fica reto, fica um treino reto. E aí você vai fazendo a exposição à marcha, ou seja, andar. Né? Um teste bom é você tem uns testes de força para ver se você está com simetria de força, simetria no salto, né? Salto vertical, salto horizontal. A corrida é uma série de saltos, a gente não pode esquecer. E eu gosto de fazer também um teste de exposição de marcha, ou seja, faz 30 minutos de esteira numa velocidade mais rápida, né? Bota 6 de velocidade ali, claro, vai depender da sua altura e tal, mas coloca 6 ali na velocidade, 5, 6, já é uma caminhada um pouquinho mais rápida. Vê se não tem sintomas caminhando e se 24 horas não evoluiu com sintomas. Pronto, não teve, aí a gente começa a fazer a exposição gradual. Corridinha, associada com caminhada, 2 minutos de caminhada, 2 minutos de corrida, e vai fazendo esse controle de volume. Isso pro cara retornar a corrida, né? Eu faço aqui assim. E na visão de vocês dois, quais são os erros mais comuns ao voltar a correr? Esse cara que parou ou esse cara que está ali no tratamento com vocês, qual é o erro mais comum que eles têm, né, ao voltar à corrida? Eu acho que é principalmente a questão da carga inadequada para aquele momento, né? Você faz uma sobrecarga inadequada para um momento que não está sendo necessário, né? Ou que o tecido não suporta aquela carga. Ou seja, você tenta voltar o quanto antes para performar o que você performava antes, só que você não teve tudo isso que o Vitor está falando. Tudo tem que ser gradual. Não, essa evolução não pode ser em saltos. Tem que ser sempre em degraus, gradualmente, controlando essa carga e tudo. Se o paciente quiser voltar logo, geralmente esse é o maior fator de risco para uma relesão, né? E tem que lembrar também que o fato de o paciente já ter tido uma lesão já torna aquela região, aquela área ali, mais suscetível à lesão. Porque aquela lesão já formou um tecido cicatricial, já alterou toda a dinâmica de força naquela área. Ou seja, por exemplo, você já faz uma sobrecarga mecânica que antigamente você aguentava quando não tinha aquela lesão, mas agora com aquela fibrose no meio, o tecido ao redor já não funciona da mesma forma, entendeu? Ou seja, você tem que ter mais cautela ainda em fazer essa progressão de carga, etc. Né? Muito isso bom. que eu acho. Gente, Me fala só, a gente tá repetindo, carga. Pra gente que é da área é muito fácil. O que é carga? Explica para esse cara que tá assistindo e ele vai falar, mano, o que é essa carga? Porque pro treino de força, fácil, pra né, musculação, o cara às vezes vê assim, carga, né? E pro cara que realmente prescreve, a carga não é só aquela anilha que você bota ou halteres, é algo muito mais. Então explica para quem tá assistindo só o que é carga mesmo. Carga, né? Bem simples, né? Volume de quilometragem que você está correndo. É a melhor maneira de você quantificar a carga.
Você está acostumado a correr 5, e aí você expõe, vai correr 7, saiba que você está aumentando aí uns mais de 20% da carga que você está acostumado. Quanto maior, como o doutor disse, esse pulo de carga aumenta o risco de você ter um sintoma. Então, se você faz de 5 para 10, você aumentou 100% da carga que você está acostumado a fazer. 100% da carga que você está acostumado a fazer. Então, aumentou em 100%, aumentou bastante também o risco de você ter uma lesão musculoesquelética. Então, o controle de carga é você controlar o volume de quilometragem que você está fazendo para o corredor. Tem outras variáveis, né? A intensidade. A intensidade, que a gente metrifica pelo pace, né? O tempo de descanso entre as séries, a frequência, né? Uma coisa é você correr 3 vezes por semana, outra coisa é você correr todo dia, tem gente que corre todo dia, né? Então você tem menor tempo de descanso, então o tecido tem menos tempo também para se recuperar, então você aumenta a carga, então tem outras variáveis, mas a forma mais simples de você variar, eu diria o seguinte, é ver o pace, não aumentar o pace muito rápido, não aumentar a frequência de corrida muito rápido, se corre 3, deixa ter elástico para começar a correr 4, e não aumentar o volume semanal e o volume por sessão, que é quilometragem também. Prepara o corte, viu, gente? Porque aí é conhecimento demais. Ó, vai ter um bate-bolazinho que o senhor vai puxar, e eu queria só fechar a última pergunta para depois ele puxar esse bate-bola, né? Beleza. Aproveitar aqui o Bruno, né? Tá treinando aqui também com a gente, né? E aí, explicar para esse corredor, né? Tu até trouxe aquele dado que para quem fortalece tem um 66% de chance a menos de lesionar, Exato. né? Me fala o que tu tá sentindo, né, desse treinamento, qual o benefício que tu tá sentindo nesse treino e quão indispensável é fortalecer para um corredor, cara. É indispensável. Hoje em dia, o que é que eu diria assim? Para você correr por muito tempo, você tem que correr com inteligência e com força. Corrida é estratégia hoje em dia. Você tem que fortalecer o tempo todo, não pode parar, né? E aqui a gente faz um trabalho muito legal aqui, que a gente faz um trabalho específico para o meu tipo de atividade de corrida, ou seja, em que eu faço uma melhora de tanto da forma como dos principais músculos que eu trabalho durante a corrida. Aí eu faço uma questão principalmente de fortalecer esses músculos e também fortalecer minha própria percepção quanto a esses músculos, como eu estou utilizando eles durante a atividade. E essa abordagem específica é essencial para você correr mais, correr melhor, correr e prevenir lesão. Porque o que a gente está falando aqui, o principal é prevenir. Depois que aparece é muito mais difícil se tratar, você já fica com uma lesão prévia, você já fica com maior chance, como eu comentei, também de ter uma nova relesão naquele local. Então é importante demais prevenir. É isso que seria minha mensagem quanto a isso. Bacana. Gente, a gente se aproximando do final do nosso XSCast, cara, de verdade, acho que um dos episódios que a gente mais conseguiu trazer conteúdo real, assim, pro público que está assistindo já sair amanhã e conseguir tirar joias de fato do que estão vendo e poder melhorarem a sua capacidade na corrida. E acho que o que ficou claro aqui é que a prevenção é a chave. O trabalho de fortalecimento e o controle de carga que foi falado os primeiros 2 minutos até agora no final. Eu acho que isso a gente consegue associar e sempre linkando, né? Profissionais que estejam próximo a você, que está buscando essa modalidade tão democrática, que consigam te trazer para essa bolha de não precisar parar, de trazer a ciência corroborando com a prática, com a exposição de quem está cuidando de você às atividades e ter mais manejo sobre as estratégias. Foi muito rico. Mas eu preciso trazer esse bate-bola, jogo rápido. Quero respostas precisas e concisas, né? O mais rápido possível aí para a gente conseguir trazer alguns questionamentos aí sobre algumas dúvidas que possam ter ficado. Doutor, correr todo dia é bom ou ruim? Correr todo dia é bom. Correr todo dia é bom. Falando de um corredor fica mais fácil, né? Mas correr todo dia é bom e sempre respeitando os limites, escutando seu próprio corpo. Perfeito. Dor na corrida, Vitor, é normal? Normal, desde que não seja duradouro. Muito bom. Treino de força, 1, 2 ou 3 vezes por semana, doutor? Pelo menos 2 vezes por semana para aquela atividade que você faz. Por exemplo, se é a corrida, pelo menos 2 vezes por semana.
É isso que a Sociedade Americana de Medicina do Esporte recomenda e é o que a gente tem mais dados hoje, científicos relacionados a isso. Melhor superfície para começar a correr? Esteira. Boa. Controle. Tênis caro evita lesão, doutor? Não. A gente vê os super tênis aí. Não evita lesão? Tem muita gente que acha que evita. Não evita lesão, não. O principal é o quê? Todo mundo sabe. Meu amigo, Controle de carga. é o controle de carga, meu amigo. Isso aí ninguém erra mais, não. Isso aí. Mas Tênis de isso. placa ajuda de verdade ou pode ser uma faca de 2 gumes? Ajuda de verdade, pode ser uma faca de 2 gumes. Né? Aumenta a performance pro corredor. O negócio é que o pessoal tá utilizando o tênis de placa muito cedo, né? Tava conversando hoje com o tio Flavinho aqui. A pessoa não começou nem a correr 5 km, começou a correr ontem, tá comprando tênis de placa. É um tênis que tem mais reatividade, mais responsividade. Eu não vou criminalizar aqui um acessório, mas eu acho que isso está muito associado também ao comportamento de aumentar volume rápido e querer performar. Além disso, ele tem menor capacidade de amortecimento e distribuição de carga. Ou seja, Pode não ser uma controlou faca de carga, 2 gumes. quebrou, meu amigo. Pode ser um faca de carga. Doutor, para quem está começando, tempo ou distância? Para quem está começando... Mais tempo correndo? Tempo. Boa. Aquecer antes de correr, precisa mesmo, Vitor? É bom. Precisa não. pensando, Se o cara for fazer um trotezinho, mal não né? faz. Porque tem um tipo de aquecimento, né? Tem aquele aquecimento da atividade. Ali, Exato, que é o você dinâmico, faz uma né? atividadezinho Que tem mais... dinâmico, né? E tem um aquecimento, às vezes, que é muito feito, que às vezes é o que você espera do aquecimento, né? Que se espera que ele vá prevenir a lesão. Então o aquecimento ele é para te deixar mais disposto ali, aí tem um desfecho fisiológico. Já vou colocar logo de outro. preparar o cardio, agora Alongar antes ou lesão, não. depois? Alongar. Antes ou depois? Não necessariamente nem antes, nem depois. Antes ou depois? Não alonga. Alonga se tiver restrição de alonga se tiver restrição de flexibilidade. Eu passei 15 anos escutando isso, meu amigo. Eu tenho que devolver essa pergunta para alguém. Se tem restrição de... Agora sim, para não ser irresponsável, né? Às vezes o único momento que o paciente vai alongar é ali, né? Antes, você entra na atividade assim, agora eu vou alongar o que eu preciso alongar. Então aí você alonga. Agora não precisava ser antes, podia ser em qualquer momento do dia. Desde que você tenha uma restrição de amplitude, aí você precisa alongar. O Chico fala aqui, né? Tu não vai alongar não, mas é porque... Ou que você goste de alongar, ou que você gosta de alongar. Tem uma restrição eu trouxe essa pergunta propositalmente, né, mano? A gente passou muitos anos na educação física, na musculação, escutando isso. Não é determinante. A última pergunta, doutor. Quando é a hora de procurar um profissional para seguir essa sua caminhada, essa atividade mais democrática do mercado e do wellness que a gente tem hoje? Corrida de rua. Eu acho que se você tiver a possibilidade de procurar um atendimento profissional, seja do educador físico, seja do médico, seja do fisioterapeuta, busque essa oportunidade e vá nesse profissional. Com certeza só trará benefícios, entendeu? Lógico que a gente falou muito da questão de ser democrático, de começar logo, etc. Mas se você pode fazer uma avaliação prévia, você faça, porque tem muita coisa aí também acontecendo que a gente pode prevenir com uma avaliação adequada de profissionais das nossas áreas. Muito bom, doutor. Um dos nossos principais projetos, acho que seria muito válido a gente trazer, Chico, é o I Love Corrida, que ele veio para suprir uma demanda muito forte do mercado, né, que essa, a gente fala tanto da facilidade que é entrar na corrida, de quanto democrático é, mas a gente sabe que não é a realidade de muita gente procurar um profissional com fácil acesso, com baixo custo, e a gente buscou uma solução para isso, estruturou um programa, um produto que consiga entregar. Chico, fala um pouquinho, que eu acho que é muito válido. A Corrida é uma revista eletrônica que nós trazemos muitas informações sobre a corrida, atualizações, e que nela, né, a gente tem um produto que são as planilhas de corrida, com acompanhamento semanal, com feedback de professores. Se você precisar tirar dúvida, os profissionais estarão lá para tirar todas as dúvidas e com custo bem baixo. Além disso, a gente também tem assessoria de corrida, então se o cara está aqui em Fortaleza, quer correr na Beira-Mar,
né? Quer aquele direcionamento, quer um profissional para correr do lado, porque muita gente não respeita o pace, né? O nosso professor está ali do lado para ensinar e tudo mais. Fora que nosso ambiente aqui também, né, respira corrida, a gente tem a fisioterapia, tem o recovery. Se o paciente vem para cá e sente dor também, a gente tem como direcionar para profissionais como o Bruno. E aí eu queria encerrar com isso, com a fala de vocês. Se vocês têm algo para direcionar para esse corredor, uma fala ali para ele ter cuidado, para ele não se machucar, ou então aquele cara que está sedentário, deixa uma fala, Vitor. E também diz se precisar de fisioterapia, como te encontrar, como te achar. Então vamos lá. Maneira mais rápida aí de chegar até nós, que a minha. Você pode chegar no Instagram, victor.mascarenhas. Você pode mandar uma DM lá que a gente vai ter acesso. Então, se você precisar de uma avaliação biomecânica de corrida, quer entender qual é o seu perfil de corrida, para entender onde precisa fortalecer, pode acessar lá, manda mensagem que a gente vai te responder. Se você tem uma dor instalada, uma dor crônica, que você precisa tratar, que já está te incomodando, está te incapacitando, está atrapalhando os treinos, a gente tem o serviço de fisioterapia aqui, eu trato, nós temos outros fisioterapeutas aqui no time, também especialistas na área de corrida. Nós temos um outro produto aqui que é o Recovery, que é se você, tô só com desconforto, quero uma massagem, quero uma liberação, quero fazer um gelo. Você também pode ter acesso a isso aqui. A gente tem aqui a Climersan, acho que é um espaço muito confortável, um custo bem ok, bem baixo assim, para a realidade, qualidade do produto que a gente entrega. Tudo isso você pode entrar lá no meu Instagram mesmo, victor.mascarenhas, manda mensagem, te responde e coloca aí na direção de ter um desses serviços, tá? E aí, deixa a mensagem pro corredor, pro cara sedentário, o cara que quer começar a correr. Vamos lá, corredor. Inicia a corrida, a lesão acontece, ela é um desfecho de quem se expõe, só vai lesionar quem está correndo, é melhor do que a alternativa, que é ficar sedentário em casa. Se você puder e se você tiver oportunidade, procure uma ajuda de um especialista, profissional de educação física, principalmente, um fisioterapeuta e um médico em casos específicos, mas sai de casa e corra. Cara, agradecimento mais do que especial. O Vitor já é de casa, né? Bruno, né? Que parou suas atividades, seu dia, para dar essa força aqui no programa, trazer muito conhecimento, trazer a opinião dele. Cara, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, obrigado pela conversa. E deixa uma mensagem, tá? Para esse corredor. E também, se o cara tá com dor, tá precisando de um radiologista, tá precisando de um cara que entende sobre lesão, quer investigar melhor, como é que esse cara te acha? Tá. Como as pessoas podem me achar, tem o feedback daqui do pessoal da XS, me conhece também, mas podem me procurar nas redes sociais. No Instagram é brunosilton.radiologista e pode me mandar uma mensagem, a gente pode marcar uma avaliação clínica, onde a gente vai ver qual é o tipo de problema que você está tendo, qual é o tipo de abordagem que a gente vai fazer, quais são as modalidades de tratamento, de investigação complementares que a gente pode ter, né? E uma principal mensagem, primeiro eu queria também gostar de agradecer a vocês três por terem me chamado aqui, eu acho que a conversa foi muito proveitosa, então aí sempre engrandecendo demais aqui com seus comentários e tudo, mas a mensagem final que eu queria deixar é que, como eu falei anteriormente, correr, para mim, não é sobre ser o cara mais forte, mais duro. Correr é sobre estratégia. Você correr com força e você correr com inteligência, que você vai correr por muito mais tempo e com mais qualidade de vida e sem lesionar o seu corpo. Ou seja, você vai ganhar em longevidade, você vai ganhar em saúde emocional, saúde física também. E é basicamente isso. E eu estou muito feliz por ter participado aqui e desejo sucesso aqui ao XScast. Muito bom, doutor. Muito então, obrigado. Se você curtiu o nosso episódio, né, se você gostou, joinha, gente. Se inscreve no canal, dá aquele Bota like. O sininho lá, pelo amor de Deus. E segue a gente nos nossos perfis das redes sociais. XS Team Personal, XS Team Wellness Club, XS Run, XS Team Suplementos e o I Love Corrida. Galera, valeu por ouvir e até a próxima. Vem ser XS.